Então, a educação emocional, ela trata de uma ausência, né, no nosso sistema educacional. Se você percebe, quando a gente nasce, apesar da gente não saber, nem ao menos controlar os esfíncteres, todas as pessoas que estão à nossa volta acreditam que a gente vai conseguir controlar, que é um desenvolvimento natural orgânico, e nos apoiam nisso, e nos treinam para isso. Apesar da gente não saber segurar uma colher e comer, todo mundo acredita nisso e dá força para isso. Apesar da gente não saber andar, a gente nasce se arrastando, todos em volta acreditam que a gente vai conseguir andar e acham inclusive lindo quando a gente está começando a andar e cai. Ah, que bonitinho, olha, ele tentou. Valoriza esse aprendizado. Então a gente aprende, né? Há uma educação orgânica de como comer, como andar, e a gente aprende a usar essas nossas habilidades humanas que não aparecem quando a gente é bebê. Entra para a escola, nós entramos para a escola e aprendemos a ler e escrever, que é complicadíssima, tarefa extremamente complexa, né? Uma coordenação motora fina, escrever, ler, interpretar, e no entanto isso nos é ensinado e a gente aprende. Mas em nenhum momento a gente aprende a lidar com as nossas emoções. A gente não tem nenhum coaching nesse sentido, né? Quando chegamos na adolescência, então, a gente se apaixona, porque é uma questão ligada também às mudanças hormonais, nos apaixona. Se não tem uma pessoa, né, um companheiro ou uma companheira para se apaixonar, a gente se apaixona pelos ídolos, né? A gente tem aqueles ídolos. Eu tive os meus na minha época, que é paixão, você fica cegamente apaixonado. E ninguém dá conta disso, né? Ninguém tem... Essa é uma habilidade humana também, né? A gente tem um funcionamento emocional, e esse funcionamento emocional, ele tem uma dinâmica particular. Ele não é igual à dinâmica do físico, do aprender a andar, não é igual à dinâmica do mental, mas ele tem uma dinâmica própria. E a gente não é treinado a ter nenhum controle sobre ela. Então a educação emocional, ela vem... Exatamente por eu ser psicóloga, eu pude perceber as técnicas de meditação que são praticadas há milênios, né? Como essas técnicas podem afetar o desenvolvimento da inteligência emocional. E aí, unindo isso a uma didática que eu tenho por eu ser professora, 30 anos de magistério, então eu tenho toda uma estratégia pedagógica e didática para trabalhar com as técnicas da meditação dirigidas ao desenvolvimento da inteligência emocional. Daí o termo meditação laica educacional para uma educação emocional, que é o que os resultados dos professores que já estão sendo qualificados e aplicando em suas salas de aula tem trazido mudança de comportamento dos alunos, uma tolerância muito maior, um resgate de um relacionamento afetivo entre o professor e o aluno. Então eu tenho declarações de professores que falam assim, ah, turma 901, aquela turma, né? Eu já ouvi isso da turma 7K, da turma 302, quer dizer, aquela turma não é mais a mesma turma. A turma mudou. Hoje nós temos um diálogo aberto, entende? Então não é exatamente a turma que mudou, né? É toda uma perspectiva. Porque isso foi muito interessante, porque conforme eu fui dando aula de meditação para os alunos, chegou um momento que eu tive vontade de mostrar para eles algumas diferentes formas culturais de se praticar a meditação, porque na verdade aquela que a gente estava praticando era uma criação muito técnica minha. Falei, olha só, mas a meditação já é praticada, né, em outros países, e aí eu percebi que eu tinha que falar um pouco da cultura desses países que praticavam a meditação. Eu falei, gente, olha só que interessante, né? A gente não tem no currículo de história nenhum momento para estudar a cultura da Índia, por exemplo. A gente estuda a cultura de países bélicos. A gente estuda a moral da guerra, a ética da guerra, a competitividade da guerra. E depois quer uma sociedade pacífica. Não dá. Em sala de aula, por exemplo, quando você fala, eu estou também dentro dessa educação, eu também fui educada dessa maneira. Então eu comecei a perceber, por exemplo, se nós estamos num grupo, né, todos fazendo aqui uma aula de educação física, por exemplo, fazendo um concurso. Ah, fulano passou em primeiro lugar.
automaticamente nós nos sentimos inferiorizados àquele fulano que passou no primeiro lugar. Porque nós fomos educados numa cultura competitiva. Então, se ele ganhou, todos nós perdemos. Isso faz com que eu me sinta. Enquanto que existem culturas que a gente aprende que quando alguém ganha, você se sente tão feliz quanto esse ganhador, porque alguém do seu grupo ganhou, foi premiado. Então, para você ver como a educação pode interferir também na ausência de a gerência das nossas emoções, ao mesmo tempo que faz com que a gente se sinta mal ou bem pela forma com que a gente aprendeu a interpretar a realidade. Então a meditação, ela funciona, dos motivos dela funcionar é porque ela leva você para uma outra dimensão, que não é a dimensão da competitividade, é a dimensão do humano. Ela leva você para o seu recôndito humano. E nesse lugar todos nós somos absolutamente iguais. Então você vive um sentimento de pertencimento. Quando você volta dessa viagem interna, você volta olhando o outro de outra maneira. Então não foi a turma 901 que mudou, foi o olhar de todos para todos que mudou. Eu não olho mais ele como alguém que está fora de mim, que compete comigo. Eu olho como alguém que está aqui, junto comigo.